noite, família Redenção, a paz. Nós estamos reunidas para mais um momento de live e vocês já devem ter visto o tema da live de hoje. Nós vamos conversar sobre distrações e para essa conversa eu tenho aqui duas convidadas, vou pedir para que elas se apresentem. Boa noite, família Redenção. Meu nome é Ingrid. Então, o nosso intuito é fazer com que, assim como nós fomos despertados através da palavra de Deus, que vocês possam ser também. E nós cremos que Deus irá fazer algo de sobrenatural na vida de vocês, assim como Ele já tem feito na nossa. Amém. Boa noite, família. Meu nome é Isabelle. E eu creio que, assim como a gente aprendeu aqui, estudando e conversando, a gente vai fazer com que flua mesmo aqui entre a gente esse bate-papo para que vocês possam entender também. Então vamos lá, vamos orar para darmos início mesmo a essa live. Ingrid, pode orar para a gente começar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse privilégio, Paizinho, de estarmos aqui, Senhor, sendo instrumentos, Paizinho, usado por Ti para abençoar, Senhor, a vida de todos aqueles que necessitam ouvir da Tua palavra. Deus, eu te peço para que tudo aquilo, Paizinho, que possa fazer com que Teus filhos percam o foco, Senhor, perca a concentração em Ti, que seja jogado por terra em nome de Jesus e que o Senhor possa começar a trabalhar de uma forma sobrenatural na vida de todos aqueles, Paizinho, que estão dispostos a receber a Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu já quero aproveitar a oportunidade para te pedir, você que está em casa, deixe seu like, comenta, interage com a gente. Tenho certeza que essa live vai ser muito edificante. Compartilha também, ok? Vamos então ao nosso texto base. E eu vou pedir para Ingrid ler, por favor, Lucas 10, 38. É uma história muito conhecida e muito interessante, chamou muito a nossa atenção. E diz assim, Lucas 10, 38, vamos ler até o 41. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu estava até conversando com as meninas agora há pouco que a companhia de Jesus, já antigamente, era muito cobiçada, vamos dizer assim. Jesus ele era muito requisitado, mesmo que fosse por conspiração, mesmo que fosse por curiosidade, mesmo que fosse por credo, por fé mesmo, as pessoas elas queriam estar próximas de Jesus. E aqui nesse texto de Lucas 10, 38, a gente percebe que existem duas figuras diferentes que representam também a gente nos dias atuais. Maria, que estava totalmente interessada na companhia de Jesus, e Marta, que por outro lado, ela estava distraída. E aí nós entramos justamente no nosso tema de hoje, que é distração. Às vezes a distração ela faz com que a gente perca grandes oportunidades. Como eu disse, a companhia de Jesus ela era muito requisitada. Elas tinham Jesus na sua própria casa, mas Marta ela estava preocupada, ela estava distraída. E aí dentro disso eu queria que vocês, meninas, compartilhassem o que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês a respeito desse texto. Ingrid? Então, eu cheguei a compartilhar aqui com elas, né, que quando eu li a partir do versículo 41, que o Senhor respondeu, Marta, Marta, eu li assim, Ingrid, Ingrid, você está inquieta com muitas coisas. E é interessante, a gente está falando sobre distração, né, e tudo hoje, as pequenas coisas, tanto as pequenas como as maiores, elas nos encarregam para a gente se distrair.
Por exemplo, eu tenho um foco. Por exemplo, eu tenho um foco na minha vida profissional. Se eu não tiver focada, concentrada somente naquilo, as pequenas coisas vão me distrair. E com Marta não foi diferente. Ela deixou com que o serviço dela do dia a dia, né, fizesse com que ela perdesse o foco. E não é estranho, né? Parece, mas é Marta, mas acontece com a gente isso no dia a dia. Por exemplo, para as mulheres que são donas de casa, para homens que trabalham fora também, às vezes a gente prioriza lavar louça, estender roupa, cuidar da casa, colocar o filho na escola, e a gente não se importa com o que é mais importante, que é a gente ter o nosso momento de leitura devocional, a gente separar o nosso momento com o Senhor. E quando a gente prioriza outras coisas na frente daquilo que Deus tem para nós, porque Maria, ela escolheu a melhor parte, ela queria estar aos pés de Jesus aprendendo. Então, quando a gente não prioriza isso, é muito mais fácil a gente perder o foco no nosso alvo principal, que é Jesus. E nós corremos também o risco de perdermos a oportunidade. Por quê? A gente vê na história que naquele momento Jesus estava presente, mas logo depois de um tempo ele foi crucificado. E a companhia dele já não estava realmente ali fisicamente presente. Então, muitas vezes as oportunidades elas vão vir pra gente, nós precisamos estar atentos porque nós não sabemos como vai acontecer amanhã. Se realmente nós vamos ter acesso, se realmente nós vamos ter disponibilidade, não só com relação a Jesus em si, porque a gente sabe que ele está de braços abertos pra gente, mas às vezes uma companhia, um familiar seu que você não dá a devida atenção, você talvez negligencia, né, essa parte que é tão importante da nossa vida, que é poder aproveitar as oportunidades. E muito mais relacionado também aos relacionamentos. Nós precisamos aprender a abraçar as oportunidades quando o assunto também é se relacionar. Porque é através do relacionamento que nós vamos poder ofertar e também receber. E aí, Isabelle? Compartilha com a gente que o Espírito Santo ministrou também do seu coração. Amém. O que eu tava falando com vocês, né? Que o que eu achei interessante é que as duas tinham coisas para ser feitas. As duas tinham serviços para fazer em casa. E só que Marta decidiu adiantar as coisas, né? Acredito que talvez ela queria estar com Jesus, mas ao mesmo tempo ela queria estar adiantando as coisas em casa. Só que Maria decidiu estar aos pés de Jesus. E muitas vezes não é nem distrações assim de casa, mas é um sentimento, é uma ansiedade, é alguma coisa assim que nos distrai de estar aos pés de Jesus. Sim, É verdade. sim. E eu fui pesquisar o significado. Eu amo buscar significados, né? Porque eu acho que dá um norte pra gente muito melhor sobre o que estamos conversando. E eu fui procurar, até anotei aqui, o significado da palavra distração. E eu achei uma tradução, assim, uma resposta muito interessante, que diz assim: distração é falta de concentração no que se passa à volta. E aí, continua dizendo, né? É como se você estivesse imune. Você não é afetado profundamente quando você está distraído. Então, olha como é também perigoso viver uma vida de distração. A gente perde a percepção do que está acontecendo à nossa volta. E isso também é perigoso porque nós corremos o risco de vivermos de maneira introspectiva sempre, preocupados, como Marta estava, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias questões, e nós sabemos que o evangelho é sobre se doar. Mas como eu vou me doar se eu estou muito preocupada com o que me afeta? E eu estou imune ao que acontece com as pessoas que estão ao meu redor. E aí fica então uma pergunta, né? Por que será que ser distraído é ruim? Por que ser distraído não é bom? Por que ser distraído é ruim? Será que vocês conseguem conversar mais assim a respeito disso? Quais são os pontos negativos de ser uma pessoa distraída? Então, eu separei algumas coisas, eu até cheguei a anotar aqui, e eu vi uma definição também, eu achei extraordinária, né? Que alguns psicólogos, eles dizem que a distração, ela aparece porque algum assunto interno ou externo está chamando mais a atenção e pode se tornar algo incontrolável,
como a Sara falou. Então, uma pessoa sempre distraída, ela não é focada. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa, quando ela é distraída, é mais fácil para ela procrastinar do que para ela continuar evoluindo. Sim. Então, isso afeta em muitas áreas da nossa vida, tanto na espiritual e, como eu falei aqui com as meninas, nossa vida profissional também. Às vezes, no relacionamento, dentro do lar, na falta de atenção, às vezes, com irmãos, com filhos, né? Eu não tenho filhos, mas para quem tem filho, quando você é distraído, por exemplo, uma criança, a gente costuma dizer que criança cega a gente, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 2 anos, ele é super ativo. Então, às vezes a gente pensa que a criança está ali sentada fazendo alguma coisa, a criança tá, sei lá, em cima do sofá com a cara na janela. Então, eu tô focada naquilo que eu estava fazendo lá no outro cômodo da casa e a criança tá ali. Então, a criança me cegou, então isso impede de a gente manter o foco, de a gente dar continuidade àquilo que eu tenho como projeto na minha vida. E eu acredito que quando a gente perde essa concentração no nosso relacionamento, como é que eu posso dizer? No nosso relacionamento com as pessoas, né? Isso impede muitas coisas na nossa vida. A gente fica restrito a muitas coisas, né? Então, eu acredito que por isso seja ruim, para a gente andar sempre distraído. Às vezes acontece, né? Uma distração ou outra, mas quando é sempre... Recorrente. Isso atrapalha. Isso atrapalha no geral. Na vida no geral mesmo. E é interessante que a Ingrid citou aqui a questão da criança. Não tem pra onde fugir. Sempre que a gente fala sobre distração ou qualquer outro tema, nunca a gente vai ficar somente em nós. É muito comum que a gente pense no outro. Ela Sim. pensou aqui numa criança que precisa de uma atenção e tudo mais. A gente precisa estar a todo momento atento. E na palavra fala que nós devemos ser como criança, né? Mas eu também trazendo para um outro lado desse texto, nós precisamos nos vigiarmos como nós vigiamos uma criança. E a atenção, ela vem justamente disso, de você ser vigilante, de você ponderar os seus passos, de você estar realmente atento não somente a si, mas verdadeiramente também aos outros. Isa? Foi o que ela disse, que quando estamos distraídos, a gente acaba não olhando para o nosso próximo. Às vezes a gente está aqui até focado nas coisas de Deus mesmo, focado em estar servindo na igreja em si, mas não servindo ao nosso próximo. Porque a gente está focado talvez só em agradar a Deus, sabe? De forma direta, mas sem olhar para o nosso próximo, que está em nossa volta. Só que para agradar a Deus, a gente também tem que olhar para o nosso próximo, para saber o que você está precisando, o que nós estamos precisando em conjunto. Sim, é verdade. E trazendo também para uma questão muito interessante, nós temos uma referência bíblica que se encontra em Juízes 16, no versículo 18, conta um pouquinho sobre Sansão. E eu achei muito interessante trazer essa história porque Sansão, ele era nazireu desde o ventre, isso quer dizer que ele era consagrado ao Senhor desde sempre. Sansão, ele foi gerado já com uma grande expectativa da vida dele, né? Do que ele viria a fazer em nome do Senhor. E é interessante pensar que ao decorrer da vida de Sansão, ele sabe que ele é consagrado, ele sabe que ele é nazireu. Muitas coisas ele não pode fazer, porque ele precisa se abster. Mas em determinado momento da vida de Salomão, uma situação em si perturba tanto a mente dele, ele fica tão distraído quanto ao propósito que ele nasceu para cumprir, que a distração, ela leva ele para uma sedução. E essa sedução leva ele para uma intimidação. E é sobre isso também que eu gostaria de conversar com vocês hoje, aqui com as meninas, porque falar de distração, às vezes a gente acha que é um tema tranquilo, leve e tudo mais, mas também tem uma responsabilidade muito grande por trás. Porque a distração, ela é como se fosse uma porta aberta para outros problemas muito maiores, para consequências muito maiores. E às vezes uma consequência que vai trazer uma destruição mesmo para a nossa vida. Como no caso de Sansão. Sansão, ele foi tão perturbado por Dalila e ele estava tão distante do propósito dele verdadeiramente, envolvido ali naquela situação,
que a distração dele fez com que ele contasse algo que ele não deveria contar, de onde vinha a sua força. E a partir disso, a partir da distração dele, a distração foi a porta aberta para algo muito pior que entrou na vida dele. Depois de ser distraído, Sansão ele foi seduzido e ele foi intimidado. E eu gosto muito de pensar nessas 3 estratégias do mal para a nossa vida. Quando nós somos distraídos, automaticamente nós somos facilmente seduzidos e automaticamente nós somos intimidados. Porque nós sabemos que nós não militamos contra pessoas, mas contra principados, potestades, e eles não brincam. A todo momento eles estão tentando contra a nossa vida. E numa dessas tentativas, nós somos distraídos. Pensa na nossa sociedade, quantas distrações nós não temos. E além de sermos distraídos, muitas são as seduções que nos encontram. E se o nosso coração ele estiver, se a porta do nosso coração estiver aberta, automaticamente essa sedução e depois de sermos seduzidos, o inimigo ele é muito sujo, primeiro ele distrai a gente, aí a gente cai. Depois que cai, depois que você é seduzido, ele começa a te intimidar. Ele começa a jogar contra você mesmo aquilo que ele estava te induzindo também a fazer. Então, eu gosto também até de uma citação, lembrei agora, de Spurgeon, que ele diz que pequenos ladrões abrem as portas para grandes ladrões. Isso quer dizer que tudo começa com uma pequena distração. Né? A gente vai cedendo aqui, a gente vai cedendo ali, a gente vai se distraindo aqui, vai se distraindo ali. Quando vê, a gente está como Sansão, preso a uma história que não poderia ou não deveria, não precisaria ser da maneira que foi, né? E dentro disso, né, eu gostaria que vocês também comentassem a respeito dessa história de Sansão, o que vocês acham interessante, o que não, o que chamou a atenção de vocês. Podem compartilhar. Então, quando eu fiz a leitura, né, sobre a história de Sansão e Dalila, eu achei algo a palavra de Deus, ela é extraordinária em si, né? E é interessante que, tipo assim, Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes e o tanto que a gente é distraído e não consegue perceber isso. Porque, por exemplo, eu achei demais quando Dalila, ela pergunta pra ele a primeira vez, né? E aí ele não fala do segredo. Ela pergunta a segunda e ele não fala. Ela pergunta a terceira e ele não fala. E aí ela chega um momento e fala assim, como que você diz que me ama e se você não confia em mim? E aí eu achei interessante, das vezes anteriores que ela perguntou a ele, ele não respondeu, eu fiquei pensando, ali já poderia, porque ele respondia, mas não respondia da forma correta, mas mesmo assim ela não deixava de mandar o recado lá para as pessoas que estavam querendo armar contra ele. Sim. Ela falava, é isso e aquilo. E aí as pessoas iam lá, ele conseguia, com a força que Deus tinha através da vida dele, né? E aí eu falei assim, cara, ali ele já tinha indícios de que não tipo era assim, uma boa, isso, de que ele poderia sair dali, sabe? Mas a pessoa, ela tá tão distraído e antes vai dizer que ele se apaixonou por ela. Então, eu pensei o perigo da nossa paixão, né? O perigo da nossa paixão de dar atenção àquilo que a nossa carne grita. Porque tá tudo bem, foi Dalila. Às vezes a gente vê uma pessoa como um exemplo, né? A gente vê uma pessoa como uma Dalila na nossa vida, mas será que muitas das vezes a gente não está sendo a nossa própria Dalila nas nossas vidas? Será que muitas das vezes a gente não está fazendo com que as nossas atitudes percam o foco daquilo que era promessa pra gente? Porque se a promessa vai se cumprir, mas às vezes eu desvio o meu olhar. Sim. Aí, e o inimigo, ele é astúcio, ele vai até ele conseguir. Então ela foi na primeira, foi na segunda, foi na terceira. Quando ela jogou, como que você confia em mim se você não me fala a verdade? E aí ela jogou, né? Ali no emocional, jogou na mente, até que ele contou o segredo. Então, muitas das vezes, a gente dá lugar àquilo que a gente está sentindo, como a Isabelle falou no início, né? Porque muitas das vezes a nossa distração não é, por exemplo, um copo em si. É um sentimento
é uma angústia, né? Uma aflição que eu tô sentindo. E a gente costuma dar ouvido àquilo que eu tô sentindo no momento. E foi o que aconteceu com Sansão e fez ele perder o foco. Ele já estava distraído, ele perdeu o foco dele total e se entregou àquilo que a carne dele estava falando mais alto. Então, achei muito interessante essa história, que muitas das vezes não são as pessoas que faz com que a gente perca o foco, né? Às vezes nós somos as próprias Dalila da nossa vida, É verdade. sabe? A gente mesmo tem... tira nossas próprias forças porque a gente decidiu não focar, mas naquele que é o único foco. Na quinta-feira, vou contar daquele dia. Sim, sim. Na quinta-feira a gente estava saindo daqui da cela e a gente volta juntas de ônibus. Foi até o que fez a gente pensar sobre o tema. E eu sei que quando a gente estava indo lá para perto de Cascadura, o ônibus que a gente pega demora muito. Então a gente ficou lá esperando, só que eu fui abrir no aplicativo para ver quanto tempo ia demorar. Era 9 horas e tava falando que ia passar 9h50. Eu vi que ia passar 9h50. Aí eu falei com a Sara, não, eu orei ele na hora, falei, ai Deus, faça com que o ônibus venha aqui agora, por favor. Aí, só que na mesma hora, o moço da pipoca tava passando, tava ali. Aí eu falei, Sara, vamos comprar uma pipoca então, para passar o tempo. Só que nessa da gente ir comprar a pipoca, automaticamente a moça do nosso lado ouviu. E ela falou, não, o ônibus tá vindo em 1 minuto. No meu aplicativo tava mostrando diferente, né? E foi que a gente ficou pensando, cara, a gente ia perder o ônibus por causa de uma distraçãozinha. Tipo, eu fiz a oração crendo que Deus ia mandar o ônibus, né? Só que por causa de uma coisinha boba, que a gente acha que não vai fazer diferença, a gente perde a bênção por causa de uma coisinha mínima. É verdade. A gente acaba olhando pelo que a gente vê, né? E não pelo que Deus fala pra gente. É verdade. É verdade. E trazendo também para a realidade que nós vivemos, né, no Evangelho, nunca é só sobre a gente. Sempre uma distração vai fazer com que você saia do foco, com que você perca de vista o alvo que é Cristo e automaticamente você vai estar deixando de regar algo na vida de alguém, porque você está distante, você está introspectivo demais, você está pensando demais em si mesmo, como nós tínhamos falado no início. E eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra em Romanos 8:19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada, da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, não é só sobre a gente. Quando nós pensamos em distração, em qualquer outro tema, é importante pensarmos que vai muito além de algo que pode trazer consequência para a gente. Mas atentar-nos também para o fato de que, eu gosto de pensar muito nesse texto assim, natureza por natureza. A natureza caída aguarda a manifestação da natureza restaurada. Então, é natureza por natureza. Mas como que nós, estando na posição de sermos distraídos, facilmente levados, como nós vamos conseguir verdadeiramente levantar a natureza caída? Se muitas vezes a nossa distração nos faz parecer justamente com aqueles que também estão nessa situação. Então, é muito importante que a gente faça essa autoanálise, porque o Senhor chama a gente como natureza restaurada que levanta os outros. E eu nunca vi alguém caído tentar levantar o outro também, né? Piora a situação. O que a gente vê comumente é alguém que está de pé levantando aquele que está caído. E a palavra fala também para aquele que está em pé. Cuidado para você não cair. É verdade. Então, que nós venhamos ter essa noção dentro da gente. Se você não caminha, se você não larga a distração, ou se você acha que a distração não é um problema porque afeta somente a você, você está enganado. A distração, ela te impede de ofertar a natureza caída, a restauração que, como a palavra de Deus diz,
a natureza caída aguarda ansiosamente, com grande expectativa. Existe uma expectativa a nível espiritual para que nós venhamos nos manifestar como filhos de Deus. E só se manifesta como filho de Deus aquele que está verdadeiramente atento, aquele que está verdadeiramente presente. E eu fiquei pensando também sobre o oposto da distração. Nós conversamos, né, sobre distração, sobre os pontos negativos e tudo mais. Mas, por outro lado, nós temos o texto base de Lucas 5, que a Isa vai ler pra gente, que nos dá uma luz no fim do túnel, uma esperança. Qual que é o oposto de distração, né? O oposto de distração é justamente a atenção. E aí nós vamos ter uma inspiração muito especial num texto que o pastor até pregou no domingo a respeito disso, da atenção, do quanto que é importante nós estarmos atentos. Isa, pode ler pra gente, por favor? Amém. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Eu achei esse texto muito interessante e eu fiquei muito reflexiva me perguntando, será que aqueles homens eles não tinham o que pedir? Porque a gente conversou que Jesus ele era muito requisitado e eu fico pensando, poxa, Jesus está passando pela rua, Jesus está passando por aqui e tudo mais. E aí, dentro disso, será que eles não tinham algo para pedir a Jesus? Eu acredito que deveriam ter. Mas será que aqueles homens não pediam porque eles não criam? Eu acredito que eles acreditavam em Jesus. Por quê? Um fato muito interessante nesse texto é que Jesus fala assim, ó, a fé de vocês curou esse homem, né? Pela fé de vocês foram curados. Você foi curado. Não lembro a frase específica certinha, mas Jesus ele fala no plural. Que a fé de vocês curou esse homem. Então, é muito interessante porque a unidade daqueles homens, a fé em coletivo que eles tiveram, eles poderiam ter se distraído de primeiro momento. Porque, de início, não deu certo. De início, eles não conseguiram ter acesso a Jesus. Aí, eles tiveram que ir pro telhado. Eles tiveram que procurar uma outra alternativa, muito mais difícil. Mas eu fiquei pensando, gente, eles estavam muito comprometidos, Sim, muito atentos. muito não atento. deu pra ir por aqui? Vamos pelo telhado? Eles tinham um objetivo. Exatamente, eles tinham um objetivo e mais do que isso, né? Eles também estavam tão atentos, atenciosos ali àquele homem paralítico. E muitas vezes a gente vai precisar ser atento não para atender as nossas próprias expectativas ou questões, mas para ofertar algo a alguém. Poxa, aquele homem era paralítico, imagino que ele devia sofrer muito, né? E eles percebendo essa situação, eles atentam para a necessidade dele. Eu achei isso maravilhoso. Querem comentar algo a respeito desse texto? Eu quero, porque eu pensei dessa forma também, né? Porque Jesus fala, vai em paz, homens, a fé de vocês. Isso. Então, tipo assim, eu fiquei pensando a importância da gente também ter pessoas ao nosso lado que sejam concentradas. Foi que a Sara falou, nem tudo vai ser só sobre a gente, né? Mas vai ser em prol do outro. Sim. E aquele paralítico, ele tava num estado que, tipo assim, ele precisava de ajuda. Agora, foi o que ela falou, nunca vi uma pessoa caída levantar uma outra pessoa que tá caída. Então, assim, se eu já tô num nível que eu já tô totalmente desatenta, e se eu não tiver alguém que tá ali, não, ó, a gente vai tentar, a gente vai dar nem que a gente suba no telhado, que foi o caso dele. Mas você só vai sair daqui quando você estiver curado. E aí eu pensei, da mesma forma que você deu o exemplo aqui agora, eles tinham as limitações dele, né? Só não é exposto aqui na história. Mas eles tinham as dificuldades deles também, mas aquilo não impediu. O foco deles o foco é ele.
Vamos cuidar dele, que Deus vai cuidar da gente. Sim. Entendeu? Vamos dar atenção ao que é a situação dele no momento. A situação dele é mais grave, então vamos atender a isso aqui, que deixa que depois Deus... Então, a importância que, tipo assim, Deus não curou somente ele, como curou também aquele que se disponibilizaram a estar com eles, que estavam atentos ao que ele estava passando no momento. Então, assim, eu achei... No versículo palavras. 20 fala, a gente citou nessa parte que Jesus usou o plural coletivo, né, para falar com eles, quando ele declara que aquele homem estava curado. Jesus disse assim, no versículo 20: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Ou seja, o posicionamento, a atenção que aqueles homens tiveram com o paralítico fez total diferença. A fé deles em união ali, em uníssono, vamos dizer assim, fez com que um milagre acontecesse. Eles fizeram parte de um milagre. E eu imagino que felicidade, né? Não existe felicidade maior, eu acredito, do que você saber e dormir tranquilo de que hoje eu não estive preocupado comigo mesmo. Hoje eu pude abençoar a vida de alguém, levando essa pessoa, mesmo que pelo telhado, para que ela tivesse acesso ao milagre dela. E com certeza, como a Ingrid falou, quando nós cuidamos de alguém ou das coisas de Deus, nós automaticamente somos muito cuidados também por Deus, né? Ele não se esquece, ele se lembra da gente, ele está atento às nossas necessidades. E aí, eu vou pedir para você de casa aproveitar. Deixe seu comentário, seu like, interage com a gente, compartilha com o familiar teu, seja canal de bênção para essa pessoa. Pra pessoa distraída também, sem que ela saiba, manda pra ela. Não fala nada, só manda pra ela pra que essa conversa também venha edificar outras vidas. Isa, tem algo a dizer sobre esse texto, sobre essa reflexão de Lucas 5? O que eu achei interessante foi isso mesmo que vocês falaram, sobre eles terem a dificuldade deles. Todo mundo passa por algum problema. Só que eles decidiram servir o próximo. E eu imagino a dificuldade deles, já até para levar um paralítico até a multidão, talvez ele estivesse sentindo dor, não sei. E levar naquela multidão toda, fora subir ele até o telhado. Imagina como eles subirem depois para descer ele. E eu achei interessante isso, deles se colocarem à disposição de servir e não de ser servido. É verdade. Quer falar mais alguma coisa, Ingrid? Eu tava aqui pensando que, no geral, né, a nossa igreja ela fala muito sobre o amar e servir. E aí, dentro desse assunto, eu fico pensando na possibilidade que muitas das vezes muitas das vezes, né, eu andei muito distraída mesmo em muitas áreas da minha vida, portanto que eu desviei o foco legal, mas eu tive pessoas que assim que ajudaram, assim como esse paralítico ele recebeu ajuda, eu tive pessoas que se colocaram à brecha por minha conta, né? E às vezes a gente se encontra em situações assim também, como a Isabelle falou, todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo tem as suas limitações, todo mundo tem os seus momentos de enfermidades. Quando a gente fala que... Quando eu falei que quando a gente cuida das dores das pessoas, automaticamente Deus vai cuidando das nossas, a gente não tá falando tipo assim, Deus amanhã vai me dar, sei lá, um carro, Deus vai me dar, sei lá, uma casa própria, né? Não, é a paz, sabe, do Espírito, de você se sentir bem, de você ter prazer de servir, de você ter prazer de fazer algo para o Senhor. E eu não digo só da casa do Senhor, só na casa do Senhor, mas é no geral, de você ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque Jesus, ele poderia muito bem curar esse paralítico aonde eles estavam. Talvez eles não precisariam subir até o telhado só para que ele tivesse a cura. Mas foi preciso pagar o preço, né? Foi preciso ter um sacrifício. E às vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não quer pagar o preço, a gente está desatento, né? A gente não está dando atenção que vai ser preciso ter um sacrifício a mais. Porque eles poderiam muito bem dizer, a gente tentou até aqui, não dá mais, cara. A gente fez o que a gente pôde. Eles não estão errados. Racionalmente, eles não estão errados. Sim. Eles enfrentaram a multidão e o cara, a gente não vai conseguir.
Mas não. A esperança é a última que morre. Vamos lá, vamos subir até o telhado, mas você só vai sair daqui quando você estiver curado. Então é importante a gente ser atento a esses mínimos detalhes, que foi o que a gente falou no início, né? São pequenas coisas que tiram nossas distrações e vão se tornando grandes. E é importante a gente ter pessoas que somam, sabe? Pô, Isabelle, por exemplo, eu tô desatenta. Se a Isabelle estiver desatenta, a visão que a Isabelle vai me dar é uma visão de uma pessoa que tá desatenta. Sim. Agora, se a Isabelle for uma pessoa que é atenta e eu estou desatenta, vai ser uma pessoa que vai somar ali comigo, que vai me ajudar. Então, é muito interessante essa história do paralítico. Das pessoas que se disponibilizaram Sim. a ajudar ele. Eu até fui pesquisar também o contrário de desatenção, de distração, e eu encontrei uma palavra assim que me chamou muita atenção, que é ardor. E aí eu fui pesquisar também o significado de ardor. E ardor significa calor forte e intenso. E me chamou muita atenção quando a Ingrid falou a respeito de que aqueles homens não desistiram. Por que será que aqueles homens não desistiram? Porque eles não estavam mornos, eles não estavam vivendo o meio termo. Eles estavam verdadeiramente comprometidos com o momento presente. E qual era a necessidade do momento presente? Ofertar, dar a possibilidade de cura para alguém que provavelmente desde criança, há anos, sofria Sim. de uma doença e tudo mais. E aí me chamou muita atenção essa questão do ardor, do calor forte e intenso, porque uma pessoa atenta, ela é capaz de estar com todos os sentidos possíveis e imagináveis, pensar audição, tato, sei lá, todos os sentidos disponíveis para que o outro seja alcançado, para que o outro seja abençoado. E aí, pensando justamente nessa palavra, ardor, que eu acredito que tenha sido a motivação também do coração desses homens em não desistirem, porque se eles estivessem comprometidos somente com eles mesmos, e como a Ingrid falou, qual seria o mal em deles simplesmente pararem por ali? Não deu para ter acesso a Jesus de primeiro momento, então tudo bem, vamos voltar cada um para sua casa. Problema nenhum. Porém, eles foram além, porque existia no coração deles uma chama diferente, existia no coração deles um ardor diferente, um calor intenso. E esse calor intenso, ele está muito relacionado ao amor. O amor, eu sempre falo isso, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele está muito apegado, né, ao serviço, ele está muito apegado à necessidade dos outros. E aí, dentro disso, será que a distração ela não tem sido a causa da tua mornidão? Assim, pra gente refletir. Muitas vezes a gente está tão distraído, vivendo uma vida, sabe, assim, no automático, no piloto automático, que quando nós vemos, nós estamos mornos, né? E eu queria também perguntar para vocês, assim, vocês acham que essa questão, né, da distração, ela tá ligada à mornidão? Vocês acham que não? Vocês acham que às vezes a questão da distração, ela vai por um outro caminho, ou acham que tá atrelada também ao amor? A atenção e a desatenção tem essa ligação com o amor? Não? O que vocês pensam sobre isso? Sobre serviço e tudo que a gente tem vivido aqui na nossa igreja? Assim, eu acho que a distração em si, na verdade, quando a gente está distraído com uma coisa, é porque a gente está focado em outra coisa. É verdade. Não existe uma distração, porque eu sou distraído. Não. Se eu estou distraído em relação à minha vida espiritual, tem algo que eu foquei. No lugar. Eu estou concentrada nisso aqui. Então, eu acredito que é uma ligação, sabe? Se você está distraído, acho que você está morno também. Porque, tipo assim, entendo que no cotidiano, né, não é sempre que a gente está focado. Sim. É normal, mas sai do normal quando isso começa a afetar a minha vida, a minha forma de relacionar com as pessoas. E, tipo assim, por exemplo, eu estudo psicologia, então algumas coisas, se você não prestar atenção na sua distração, na sua falta de concentração em algumas coisas, isso vira um transtorno. Então, você começa a ter um déficit de atenção. Você não consegue focar, isso atrapalha na sua vida.
Você precisa de uma ajuda psicológica, você precisa de uma ajuda profissional. Isso não é uma doença, é um transtorno. Então, quando isso afeta muito a minha vida, a minha falta de concentração nas coisas, vira um transtorno e eu preciso de uma atenção específica. Então, na nossa vida espiritual não pode ser diferente. A distração, ela tem a ver também, nós que servimos a Jesus, ela tem a ver também com o meu espiritual. Eu estou dando ouvido àquilo que está exteriorizando, ou aquilo que está no meu interno. Às vezes tem muita coisa aqui que não foram tratada, que não foi trabalhada. Ou estou dando muito ouvido às coisas que eu estou vendo, porque a gente começa a focar muito nas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que vamos falar, porque nós estamos aqui, né? Nós somos cristãos, então uma pessoa que tá morno e muitas das vezes começa a focar muito na pessoa. Ah, eu não concordo com o que a Sara falou. Ah, eu não concordo com não sei o quê, porque eu achei ela isso. Tá distraído. Sim. Sabe, tá distraído. Você tá olhando pra pessoa, mas você não tá olhando para aquilo de bom, aquilo que a Sara, que Jesus, através da vida da Sara, tem para falar para você. Então a gente começa a ver problema em muita coisa. Esse copo tá aqui? Ah, não concordo que o Elias colocou esse copo aqui para mim, não. Não concordo. Ah, não concordo com esse telefone da Sara. Acho que ela tá querendo se amostrar, mostrando que o iPhone dela tá aqui em cima. Então, tipo assim, envolve o nosso espiritual. Porque quando a gente não tá bem com Jesus, tudo é motivo pra gente desfocar. Tudo é motivo pra gente ser distraído. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e reconhecer isso. Sim. Porque a gente só volta quando a gente reconhece que precisa de uma ajuda. Precisa. Às vezes as pessoas estão dando sinais, assim, como o Dalila estava dando sinal à Sansão e ele não estava percebido. Sim. Ela estava ali armando na cara dele e ele não estava percebido. Então, ele precisou pagar o preço. E muitas das vezes, por a gente não estar apercebido com aquilo que está nos distraindo, a gente paga o preço por causa da nossa teimosia de achar que a gente está bem com Deus. E estamos mornos. Estamos totalmente frios, na verdade. E diante disso, se você se identifica, porque essa live ela não a gente fala compartilha e tudo mais, porém, antes de tudo isso, nós precisamos refletirmos acerca de nós mesmos. Não adianta. É muito comum, acho que um mecanismo de defesa, a gente pensar, essa é para fulano, não, essa é para você. Vamos refletir? É verdade. Como tem sido a sua caminhada? Será que você, essa sua dificuldade de concentração, essa sua distração, ela já não está virando algo patológico? Se sim, busca ajuda profissional. Mas busca também no discipulado ser tratado. Porque você tem, né, uma igreja que está disponível para te ajudar, mas para isso você vai precisar primeiro de humildade. Reconhecer que você precisa de ajuda. Depois, mudar um pouquinho a sua ótica. A Ingrid falou aqui, né, que muitas vezes a pessoa distraída, ela faz comentários, muitas vezes inconsequentes, comentários de mau gosto. E tudo isso, gente, não passa despercebido. É verdade. Né? Quem tá atento percebe. E ainda bem que existem aqueles que estão atentos. E esses que estão atentos, é claro que não são perfeitos, mas são homens e mulheres que estão sendo preparados por Deus para cuidar da sua vida. Então, olha para você com um pouco mais de amor, de autocuidado, de carinho e busca uma ajuda, seja ela profissional, seja ela também espiritual. Porque nós somos uma tríade, né? Sim. Corpo, mente, espírito. E todas essas intervenções são muito importantes. Isa, quer comentar algo a respeito disso? Um dos versículos que você tinha separado do nosso estudo, eu lembrei aqui agora, que está em Colossenses 3:23, que fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E a gente falando aqui agora, o que eu entendi é que se nosso coração não estiver todo voltado para o Senhor, ele vai estar voltado para outra coisa. Não tem como o nosso coração estar meio a meio com o Senhor. Não tem como o meu coração estar aqui, mas ao mesmo tempo não estar. Porque a gente é uma só, né? A gente só serve é um foco só. E se meu coração não estiver voltado a fazer as obras do Senhor, com o meu todo coração, eu vou estar distraída com alguma coisa lá fora. E isso tira a nossa atenção, né? Para fazer as obras do Senhor. Ultimamente, Deus tem ministrado muito comigo em relação ao louvor. Que antes eu só subia e eu participava lá do ensaio e depois cantava e tudo mais. Só que o que Deus tem falado comigo é sobre não subir de qualquer forma.
porque às vezes a gente está no automático, porque Sim. a gente acaba ficando morna, porque o nosso coração não está totalmente voltado para o Senhor. Porque quando a gente está atento para as obras do Senhor, a gente entende que a gente tem que servir a Deus e ao nosso próximo, de todo o coração. É verdade. verdade. Nós estamos chegando quase ao fim, né? E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês, um dado muito importante de uma pesquisa que saiu. A desatenção, ela é responsável por quase metade dos acidentes registrados em rodovias federais. Aí você me pergunta, Sara, mas o que isso tem a ver? Um descuido, uma distração, ela pode ser fatal. Não somente para a tua vida, mas para a vida de alguém. Aqui, nesse dado, fala que a desatenção ela é responsável por quase metade dos acidentes registrados em rodovias federais. Nas rodovias federais transitam o quê? Veículos. Veículos carregam o quê? Pessoas. Então, nós precisamos estar atentos porque quem dirige, né? Quem está ali na direção também tem responsabilidade com outras vidas. E nós que estamos vivos, vamos levar a direção como a nossa vida, né? Nós que estamos vivos e vivemos pelo Evangelho, nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos levando somente nós mesmos a algum lugar, mas também aos outros. A nossa falta de atenção afeta não só a gente, mas também pode afetar as outras pessoas. E um outro dado muito interessante é que a cada 25 segundos, uma pessoa morre e outras 58 ficam feridas pela falta de atenção. Então, vou repetir, a cada 25 segundos, uma pessoa morre e outras 58 ficam feridas. Isso trazendo para a nossa realidade, né? Você que é distraído, com certeza, assim, eu falo por talvez experiência própria, né? Todo mundo já passou por uma situação onde talvez você esqueceu o nome de alguém, você deixou de cumprimentar alguém, às vezes não por maldade, mas por distração realmente. Mas nós precisamos estarmos atentos aos pequenos detalhes, porque às vezes é o pequeno detalhe que você vai fazer que vai realmente fazer a diferença para a vida de alguém, que vai fazer com que essa pessoa permaneça, que vai fazer com que essa pessoa seja perseverante, que vai fazer com que a vida dela seja transformada, já que a nossa vida já não diz respeito a nós mesmos, nós já morremos, nós fomos crucificados com Cristo. Então, a vida que nós levamos hoje, ela diz respeito muito mais aos outros do que a nós mesmos. Mas para servirmos bem aos outros, nós precisamos antes fazermos essa autoanálise. E para finalizar, eu gosto muito de 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o versículo 7 especialmente, que fala sobre o amor. Eu acho que tudo vai gerar em torno do amor. Aquele que ama é atento. Eu acho que uma das queixas principais da mulherada meu marido não me dá atenção, eu queria atenção e eu não tenho. Traduzindo, isso significa, nós somos seres que necessitamos de atenção e automaticamente, se você quer atenção, doe atenção. Nós precisamos ter isso de maneira consciente, né? E para finalizar a minha fala, depois eu volto só para fazer o encerramento, vou dar a oportunidade final para as meninas, mas para finalizar, quem ama se doa, e para se doar, nós precisamos nos desapegarmos, né? Desapegarmos das distrações. Quer compartilhar algo para finalizarmos, Ingrid? Não sei, eu quero falar. Tô brincando. Assim, eu de verdade espero que isso tenha falado ao coração de vocês, né? Como falou no meu coração. E a Sara, esse versículo aí é a chave, né? O amor, ele não busca os seus próprios interesses, o amor, ele não só quer receber, mas ele dá. Então, a gente precisa dar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber, isso na nossa vida, no geral, tá? E quando a gente fala que nunca vi um caído levantar outro caído, não é porque a gente está querendo restringir as pessoas, não, tá, Sim, gente? Tipo assim, limitar. Não, é porque se eu tô numa necessidade que precisa de autoajuda, eu preciso procurar alguém que tenha capacidade de me ajudar, porque às vezes a gente não sabe interpretar isso da forma correta. Sim, isso também está afetado a sua visão, Isso, né? isso também está afetado a sua falta de concentração, que
às vezes não soube receber. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa também, às vezes, parar, até de compartilhar dos mesmos locais, das mesmas rodas de pessoas que estão desatentas, porque isso vai nos afetar. Ah, não, mas eu tô ali com fulano e eu consigo. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque se tem 30 desatentos e só você que é atento, é você contra um. Às vezes pode acontecer de dar bom, é mais provável que não, né? Então a gente precisa estar ligado nessas coisas. Então eu espero que isso tenha despertado a igreja, né? Porque é um tema que parece que não tem nada a ver, mas que afeta na nossa vida no geral. Sim. Né? A gente não fala nem só do espiritual, é no geral. Tudo gira em volta da nossa falta de concentração ou da nossa concentração. É verdade. Isa? Em Malaquias fala sobre os sacrifícios impuros. Eu até coloquei aqui que eles iam no altar, eles iam lá oferecer um sacrifício. Só que eu me fiz a pergunta, do que adianta oferecer um sacrifício se ele não te custa nada? Porque eles ofereciam animais impuros, eles ofereciam coisas que não custavam para eles. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente quer oferecer algo que não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Porque nosso coração está apegado a alguma coisa. E é isso que nos prende, que é o que tira o nosso foco de Deus. Porque o nosso coração está voltado para algo que pertence ao nosso coração, sabe? Sim. Só que o que Deus quer é que a gente ofereça algo que nos custe mesmo. É sobre renúncia, renunciar o que nos impede de se achegar até a Deus. Sim, essa renúncia está muito atrelada a isso justamente, né? A você se doar pelo outro em função de um amor Sim. que não vive somente para si. E estamos, então, caminhando para o encerramento dessa live. Foi muito bom poder conversar a respeito desse tema. Passou tão rápido. Eu espero que você aí de casa tenha sido abençoado e que você também venha refletir depois. É muito comum a gente alimentar o nosso espírito e depois se distrair. Então é importante que você não somente ouça, mas depois reflita e tudo mais. Ore ao Senhor a respeito disso. Se você precisa melhorar essa questão da atenção, da distração. E lembrando que eu tenho alguns avisos. O primeiro é que amanhã tem célula. Às 7h30 tem célula, tá bom? Então você que já faz parte da família Redenção e você que está se achegando, venha. Tenho certeza que vai ser um momento de discipulado, de tratamento muito importante, muito especial. Nós temos também no domingo CTM, às 9 horas. Nós estamos fazendo a nossa última lição, né, estudo sobre voluntariado nesse próximo domingo. Então é muito importante que você venha. Às 9 horas da manhã nós nos encontramos. Temos culto, né? O culto ele começa logo depois do CTM, às 10h30 da manhã. Então é importante que você também venha e participe, cultue conosco. Tenho certeza que vai ser muito bom te receber. E para finalizar, vou pedir a Isa para fazer essa oração para nós encerrarmos esse momento. Já aproveita, comenta, deixa o like, compartilha. E eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas através do seu compartilhamento. Vamos lá, Isa? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho aqui te agradecer, Pai, por essa oportunidade que tivemos, Pai, de falar da Tua Palavra. E de aprendermos juntas, Pai. Te peço que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa tomar a direção de nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar direcionamento para que não venhamos nos distrair, Pai, com pequenas coisas. Que o nosso foco venha a ser totalmente o Senhor em nossas vidas. Pai, que o Senhor cuide de cada pessoa que está vendo essa live, que o Senhor possa confrontá-los de verdade, para que o nosso foco seja verdadeiramente o Senhor. Que o Senhor possa continuar, Pai, guiando os nossos passos em direção a Ti. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.